Fale com a gente, dê sua opinião, sua sugestão, crítica ou faça sua denúncia. Através de nossos canais de comunicação. Curta e siga a nossa página no Facebook, Rádio Showtime Oficial, ou pelo e-mail ouvinte@showtimeradio.com.br. Sua participação é muito importante. Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Ô, Rodney, você sabe que você me emocionou profundamente, né? Como assim? Ah, Rodney, o meu coração ficou enternecido. Eu, inclusive, até chorei quando eu vi aquela fotografia do Abreu com a filha lá em Brasília. Sim, né? Vale dizer, né? É o cantinho do Abreu, né? Só que dessa vez é um outro tipo de cantinho do Abreu, né? Tem a família Abreu tem uma representante no Congresso Nacional, Tem, né? que eu não sabia. Pois é, tem isso, tá explicado. Então, é a Renata Abreu e ela registrou aí, registra num blog todas as suas impressões aí sobre a atividade parlamentar, além de outros assuntos, né? Mas muito meigo, viu? E ela disse que todo mundo gosta do papai dela. Sim. Bom, acho que ela não deve conhecer as pessoas que não gostam, né? Esse é o problema, esse é o detalhe. Ou eu acho que ela não conhece é o pai, viu? Pode ser. Mas é aquela coisa, né? Pai é sempre pai, né, Pai Rodney? é pai, né? Pai não tem defeitos, pais e mães. E pai é quem cria. Fazer dúvida. o quê? Não tem conversa. Rodney. Vai lembrar que ela é filha do José de Abreu, que também já teve vários mandatos aí na Câmara dos Deputados e hoje está afastado. Mas então aí fica aí o registro. A Renata Abreu tem um blog muito ativo aí na internet. Vem cá. Estou aqui. Nativa em Belo Horizonte. Então essa notícia que eu recebi no final de semana, uma notícia que vai agitar o mercado aí de Belo Horizonte. Então ela opera em 103,9 MHz e ela vai sair do ar a partir do próximo mês. E em seu lugar vai entrar uma programação controlada por uma igreja evangélica. Ainda não se sabe qual é, tá? A partir do momento em que soubermos, vamos divulgar, tá? Essa frequência 103,9, ela já abrigou a Extra FM, uma emissora que foi bastante popular na década de 1990. E um outro dado curioso aí sobre essa frequência é que ela está registrada como Rádio Itatiaia Limitada, né? Ou seja, ela faria parte do grupo da Rádio Itatiaia, que é bastante poderoso lá em Belo Horizonte. Só que devido a questões familiares, o canal não faz parte do grupo, ou seja, a rádio é de um dos herdeiros aí do grupo da Itatiaia, só que ela não faz parte do grupo devido aí a brigas familiares, né? A gente tem o exemplo aí da família do Abreu sempre unida, mas o pessoal lá, a família que controla a Rádio Itatiaia não é tão unida assim. E em 2012 o Grupo Bandeirantes fez o arrendamento desse canal, colocando no ar a programação da Nativa FM. A emissora sempre ficou no grupo das 10 mais bem colocadas no ranking de audiência, mas nunca chegou a incomodar as concorrentes aí do mesmo segmento. Então ela ficava lá 7ª, 8ª, 6ª colocação, ficava ainda nessas posições intermediárias, mas nunca chegou a ser um sucesso pleno a Nativa FM em Belo Horizonte. Então, reiterando, ainda não se sabe qual vai ser a igreja que vai tomar conta dos 103,9, mas o fato é que a partir do mês que vem a Nativa vai deixar o dial de Belo Horizonte. Eu já acionei a assessoria de imprensa do Grupo Bandeirantes e estou esperando se eles se manifestam a respeito aí dessa informação, se ela é confirmada ou não, mas de qualquer forma, tá aí, essa é a notícia aí que vai impactar o rádio de Belo Horizonte. Agora, impacto mesmo, nós tivemos aqui, você dá a notícia, que a Estéreo Vale sai do ar para dar lugar à Band FM, né? Pois é, então, até o Paulo tá aí, né? Eu tô. Opa, como então, vai? Tudo bem? A gente vai depois podemos falar muito sobre isso. Vamos fazer a linha do tempo aí da Estéreo Vale, mas o fato é esse, o dial FM do Vale do Paraíba está movimentado, então tivemos a estreia da Mix FM, que foi registrada aqui. São José dos Campos vai acompanhar a inauguração de uma outra rede nacional no seu dial FM. Trata-se da futura Band FM 103,9, emissora que vai substituir
a tradicional Estéreo Vale a partir do dia 14 de outubro. A mudança é promovida pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, que nos últimos anos tem acelerado o processo de expansão da Band FM pelo interior de São Paulo. E no ano passado nós demos aqui a notícia, né, de que a Estéreo Vale tinha mudado o perfil dela. Ela deixou de ser uma rádio pop rock, né, uma rádio para apostar no segmento popular. Você deve lembrar, né, João, que muita gente não gostou disso, escreveram até pra gente xingando até. Sim. Eu recebi uns 2, 3 e-mails lá no blog me xingando, mas não tem nada a ver com isso. Eu não sou dono da Estéreo Vale. E o fato então é esse. Então a Estéreo Vale, a marca, vai deixar de existir, no lugar vai entrar a Band FM com programação, parte da programação regionalizada e parte da programação na rede. Então deve entrar lá tudo que entra aqui, a Hora do Ronco e os outros programas assim que acabam sendo veiculados pela rede da Band FM. E é isso. Então o Vale do Paraíba vai assistir ao fim de uma das suas marcas mais tradicionais, né? Paulo Ramalho e Flávio Ascaro, o que vocês têm a dizer para isso? Pela ordem, Paulo Ramalho. De idade. Eu acho que era inevitável, a partir do momento em que a Band colocou a mão na Estéreo Vale e posteriormente, depois de algum tempo, trocou sua programação, e a programação estava extremamente parecida com a da Band FM. Sim. Então já era esperado. É uma questão de tempo, né? Ô Paulo, conta pra gente aqui, a Estéreo Vale começou quando aí? E como começou e como você montou, Paulo? Detalhes. Como começou? Quando começou e como você a montou? Porque foi você que a colocou no ar. Como é que foi? Não, na verdade, então, eu fui procurado pelo Décio na época em que ele ganhou as concessões de rádio, ele ganhou 6 na época. Porque é o seguinte, eu naquela época eu morava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, estava fazendo faculdade de arquitetura, e para ganhar um dinheirinho a mais eu gravava a fita. Desde os 13 anos que eu mexia com música, fazia festinhas. Meu primeiro gravador de rolo foi um Hitachi, que eu ganhei aos 15 anos. Então eu levava aquele rolo. Era um rolo, né? Para as festinhas e tal. Fazia. Então eu tinha acesso, eu comecei a comprar discos, e naquela época quem tinha, em Terra de Céu, quem tinha olho era rei, né? Verdade. Então a gente tinha sempre muita música antes de todo mundo, ao mesmo tempo que algumas rádios. E eu fazia isso. E na faculdade eu comecei a gravar fitas. Se me chamar de pirata, eu vou matar um. Mas é verdade, né? Pois é. Mas a gente gravava... Não, pirata não, bucaneiro. Bucaneiro. Então a gente gravava uma matriz e fazia várias cópias e tal, e vendia para os amigos e tal, aquelas coisas todas. Uma dessas fitas foi parar numa festa de uma prima do Décio. Tá. E ele, justamente numa época em que ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com a ideia do FM, ganhou 6 concessões, e ele fez ele queria programador do Rio de Janeiro. Ele não gostava da programação musical das rádios de São Paulo, não sei porquê, nunca perguntei isso. E ele estava procurando programador musical no Rio. E ele estava na festa dessa prima e ouviu uma dessas fitas que eu gravei e vendi para não sei quem, que foi parar na festa. Ele fez a trajetória toda e me achou. E a partir dali ele começou aquela me trouxe a São José dos Campos. Eu nunca tinha ouvido falar em São José dos Campos. e eu vi a rádio sendo montada, né? Então eu passei um dia inteiro aqui, colocando divisório, o transmissor já estava no lugar, aquelas coisas todas. Então eu comecei a gravar uns rolos, porque comecei a fazer uma programação imaginando os flashbacks e midbacks já da rádio, né? Eu mostrei para ele o projeto e ele achou legal, tal. E eu comecei a gravar esses rolos. Ele queria montar um estúdio profissional dentro da minha casa, não cabia, né? Botar uma Ampex, uma Scully dentro do meu quarto, não dava. Então ele alugou um estúdio no Maitá, que era um estúdio que foi dissidente de que era, foi dividido. Ele tinha uma produtora de cinema, de áudio e de mixagem de filme, que se chamava Somil. E isso dividiu. Uma parte ficou fazendo os filmes e essa parte ficou fazendo áudio. Tá. E era lá que eu gravava essas fitas e mandava
para cá. Eu estava na faculdade, não podia vir para cá. E isso foi no meio de 1976, mais ou menos. Depois de umas 40, 50 fitas, eles inauguraram a Estéreo Vale em 27 de julho de 77. Isso. E eu não estava em São José. Eu só fiquei sabendo. Eu só vim definitivamente no começo de 78. Tá. Né? Então, uma rádio que a gente... a concepção de programação é desde 76. Né? Que a gente... Não existia ninguém no FM fazendo aquele tipo de rádio. Rádio com programação pop rock, né? E logo em seguida a discoteca veio, né? Disco music e tal. E é isso. Ô Paulo, chamou a atenção que você falou uma coisa, que o Décio queria que fosse alguém do Rio de Janeiro, né? Sim. Aí você falou do período, né? 76, 77, 78, naquela época o Rio de Janeiro tinha uma alta influência cultural aí no Brasil, né? A Rede Globo era muito poderosa também, né? Sim, e em termos de programação musical, nos anos 60, o forte foi a Rádio Tamoio. Certo. Logo em seguida veio a Rádio Mundial, com Big Boy. Né? Mudou tudo. E aí mudou. Aí começou a mudar o... Mudou tudo. E isso demorou um pouco para, segundo o Flávio, que é um paulistano, que a gente troca ideias sobre isso, sempre. Demorou um pouquinho mais em São Paulo. Demorou, né? Demorou. E justamente essa influência que eu acho que o Décio resolveu abraçar. E também como eu estava dizendo, o Rio de Janeiro também era um polo, era uma potência cultural, talvez a única, né? São Paulo ainda não reverberava tanto aí nesse panorama como o Rio de Janeiro. Verdade. Então, foi até o final dos anos 70, o comecinho dos anos 80. Então, tanto que as gravadoras todas eram no Rio de Janeiro. Não tinha nada em São Paulo. Tinha uma ou outra, tinha um escritorinho. E olhe lá. Né? Ô Flávio, estamos falando de Estéreo Vale, Rodney, e vamos falar também de Bandeirantes. Você foi coordenador da Bandeirantes. Foi. Como é que funcionava aquilo que a mulher do Johnny mandava tocar, não tocar, pôr, tirar? Como é que funcionava aquilo? Na realidade, quem conseguia controlar essa barra toda de tocar isso ou tocar aquilo era o Rodrigo. O Rodrigo que conseguia colocar... o Rodrigo Neves conseguia colocar panos quentes em tudo. Porque o Johnny ia para a fazenda em Campos do Jordão, ou sei lá onde é que era a fazenda dele, e ele queria que o filho dele ouvisse as músicas infantis no rádio. Ou preguiça de colocar, sei lá o que era. Música do Patinho, do Macaquinho, do Raikio Parta. E chegou essa informação para mim, eu falei, mas eu não posso tocar isso, né? Mas o Johnny mandou. Não, mandar é uma coisa, não é assim que funciona. Ele foi comentar com o Rodrigo. Rodrigo, assim, ele está querendo que toque. Não, deixa que eu falo com ele. Isso foi numa quinta-feira. Tanto que acabou não entrando no ar, porque ele deve ter conversado com o Johnny e falou, para, né? Não é por aí. Entendeu? Ele quer ouvir os disquinhos, ouça na casa dele. Não vai colocar no rádio porque o filho dele vai sentar e vai ouvir. É que ele não está nem aí, né? Então, porque durante a viagem o filho queria, durante a viagem o filho gostaria. Ô Flávio, você pegou essa época da Bandeirantes no comecinho, Bandeirantes Som, né, naquela época, né? Não, eu trabalhei lá de 2002 a 2003. Foi essa época que eu trabalhei lá. 2002, então é bem mais recente. Isso é uma coisa agora, entendeu? Não é tão antigo assim, não antigo não, né? São 13 anos já, né? Mas a época que eu fiquei foi muito legal, foi muito bacana, o pessoal que trabalhou comigo, não todos, toda regra tem a sua exceção, foram ótimas pessoas. A Silvana trabalhou comigo lá, ela está aqui hoje, entendeu? Mas a Silvana é boa para diabo, pô. Pois é, o problema eram os outros, alguns que eram rebeldes. Nossa, que horror que era, mas tudo bem. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, a Estéreo Vale ela foi vendida para o Grupo Bandeirantes em 2008, então teria sido a última rádio, o Paulo falou que o Décio tinha ganho 6 concessões, então foi a última rádio aí que ele controlou, que ele teve aí até e aí depois ele desencanou e resolveu largar o meio, foi isso? Não, acho que a Estéreo foi a última, né? Na verdade foi, ele só teve as duas, né? A Rádio Cidade e a Estéreo Vale. E a Estéreo Vale. Só. O resto ele não... E colocar 6 rádios no ar também é tarefa para Hércules, né? É verdade. Mas a última foi a Estéreo Vale? Foi. A última foi a Estéreo Vale. Então até 2008 ficou com Décio. Não entendi. Até 2008 a rádio estava, o dono era o Décio. Isso, exatamente. E aí ele desistiu de vez.
E a Estéreo Vale foi vendida em que ano, hein? Né? 2008. 2008 a Estéreo Vale foi vendida. 2008, exatamente. E a cidade foi em... a cidade foi vendida a cidade foi vendida em 2004, 2005. Aí ele ficou com a Estéreo Vale por mais uns 3, 4 anos, aí depois vendeu para o Grupo Bandeirantes. Exato. Porque o filho dele não queria saber de rádio, o Júnior. O Júnior é cineasta, tem vários filmes feitos, tem aquele outro, tá aquele sendo feito agora, vai fazer o outro também, um grande cineasta. Ele é inclusive parceiro do Coppola. Do Spielberg. Do Coppola, do Spielberg, ou então daquele outro, Spike Lee. Ele faz filmes com Spike Lee, tá? Não, eu vi 2 produções muito boas do Júnior. Passou aonde? Não passou. Então se não passou, não é nada. Uma passa no Canal Brasil, de vez em quando. Que ninguém vê. Ninguém vê. Dá traço. Ninguém vê. Calma, João, todo mundo vê. Uma foi um documentário sobre os brasileiros que fazem sucesso lá fora, ou até não fazem sucesso, mas estão em Nova York, estão em outros lugares. Mas o que me interessa um cara que está em Nova York e não faz sucesso? Não, mas nesse documentário aparece Elmir Deodato, Léo Gandelman e outros. Ele entrevista muita gente desse meio e que atua, Sérgio Mendes, que atua lá fora, né? E o outro foi ele acompanhou toda uma excursão pela Europa do Tom Zé. É sobre o Tom Zé. Ô Paulo, quais foram os programas marcantes da Estéreo Vale? Nossa, tem um monte. Quais o quê? Os programas marcantes. Os programas, Nossa, um monte. O baú. Não, nem tanto. Eu acho que tiveram programetes que foram ótimos, foram maravilhosos. Eu acho que assim, ela foi evoluindo junto com a equipe. Sim. Né? E a gente tinha como não havia concorrência, né? Quase, e as que tentavam não tinham o mesmo fôlego. Isso. Como que a gente poderia evoluir? A gente podia encostar, fica bom assim, fica sossegado. Não. Eu, particularmente, imaginava um concorrente imaginário. Eu imaginava um imaginário. Então eu tinha que pegar aquele cara. Entendeu? E aí que eu fazia com que a equipe toda se motivasse e criasse coisas novas para a época e outras, e várias ações. O programa que o Johnny dirigiu com o... Johnny não é o Johnny Saad. Não, João Luiz Barbosa. João Luiz Barbosa, a gente chama ele de Johnny, né? Que ele dirigiu junto com o garotão, que hoje já está casado, já é pai. Eu esqueci o nome do programa, os nomes é que eu não consigo lembrar. Mas nós tivemos vários programas, o Rodney, que foram assim, Deuribopes maravilhosos. Por exemplo, uma coisa fantástica. Caravana Estéreo Vale foi uma coisa marcante. Foi, muito. Por quê? Porque o show, quando não vinha para São José, a gente ia atrás do show e levava os ouvintes. Lógico. Isso várias rádios fazem hoje, em todo o país, né? E a gente já fazia. Isso foi criado no comecinho dos anos 80. Quais conjuntos internacionais vocês trouxeram aqui em São José? Aqui em São José. Bolshoi veio. Information Society. Information Society veio. Que mais? Aliás, a pergunta é onde é que o Information Society não foi no auge? É verdade. É verdade. Mas agora, sim, mas bacana levar. De cantores nacionais vieram vários grupos. Nós levamos desde todos os shows, Rio e São Paulo, essas caravanas, com até Fórmula 1. Várias coisas. Inclusive um programa de flashback que a gente criou ao meio-dia, eu, Paulo. Sem querer. Nada, foi sem querer. Eu estou no estúdio lá, o Paulo. Que horas são? Foi 10 para meio-dia. Vamos tocar flashback? Falei, não, mas não é. Isso aí foi motivado por um resultado do Ibope. Que a gente perdia. Para que era? Era o único horário que a Estéreo Vale perdia. Que era o meio-dia. A gente perdia para Piratininga. Com orquestras. Que fazia orquestras famosas para a sua hora do almoço. Uau! Né? Aí o Paulo, então peraí que eu vou até discoteca. Eu trouxe um monte de LP, de novelas, etc. Então aí começamos a tocar. Do nada. Assim, e o programa ficou. Daqui a pouco um monte de rádio estava fazendo igual, para variar. E no Ibope seguinte a gente estava na frente. Eu estava na frente, para variar. Aí o Antônio Leite ficou muito bravo. Ficou. Aquela molecada da Estéreo Vale, galã.
Essa molecada galã, não tem jeito. Entrevistaram uma vez o Eloy, não sei o que, entrevistaram o Antônio Leite. Ele foi na rádio. Entrevistou o Antônio Leite, foi de boa vontade. A molecada galã. As montagens que ele fazia de foto para colocar no jornal, entrevistando o presidente. Não, era muito engraçado. Antônio Leite era uma figura. Era muito engraçado, cara. Ele jura que você tinha entrevistado acho que era o Sarney na época, não lembro. O Sarney, Figueiredo, ele fazia de todos. Ele fazia de todos. Ele estava na cara que você viu o corte, sabe, Rodney? Você viu o corte, que ele cortou a foto dele e pôs junto com a foto do... Nossa. Era um terror. Parece que, eu não sei, mas também o Ezequiel, não sei se vocês lembram, o Ezequiel Neves, que era um jornalista. Sim. Ele é parceiro do Cazuza e também teve uma atuação muito frequente aí em jornais e revistas. Ele fazia a mesma coisa, só que com artistas também. Ele pegava a foto, recortava lá e dizia, eu estive aqui com o Keith Richards, etc. Eu sei que teve uma ocasião, tinha os comerciais da como é que chama aquela... Oh, meu Deus do céu, que toma conta da propaganda enganosa, como é que chama? Conar. O Conar. Tinha os comerciais do Conar que o Eloy tem guardado até hoje, eu preciso pegar com ele aquilo. E um começava assim, você é careca, etc. Ele comentou não sei o que no ar, o Eloy. Ele ficou louco. O Antônio Leite achou que era para ele. Ficou louco. Porque ele era careca, ele ficou louco. Tanto que ele foi no dia seguinte no microfone, esses moleques da Stereo Valley estão pensando o quê? Nossa, e não foi para ele. A gente comentou por comentar. Foi. Eu sei que ele ficou muito pé da vida. Não sei se você lembra disso. Você lembra disso? Esse tipo de coisa, Flávio, esse tipo de coisa acontece muito nas redes sociais, né? Você fala uma coisa e a pessoa acha que é para ela. Então vocês anteciparam ali em muitos anos o que ia acontecer hoje nas redes sociais. Bom, isso quando acontece comigo, eu coloco o seguinte pro cara, se a carapuça te serviu, vista. Acabou, fala, eu não ligo. Eu lembrei, era shampoo cabelo opaca. Isso! Como é que é? A propaganda falava de um shampoo cabelo opaca. Sabe? Compre o shampoo cabelo opaca que você nunca mais, a sua cabeleira vai crescer, coisa assim. Os comerciais do Conar eram ótimos. Ô, Rodney, diga. Já que nós estamos falando de rádios, Rádio Estadão. E é mesmo, pois é, uma notícia aí que pode também agitar o mercado aqui de São Paulo. A Rádio Estadão, que opera hoje em 92,9 MHz, deve passar por mudanças de impacto. E segundo informações aí do nosso companheiro Anderson Chene, a emissora deve diminuir ainda mais o quadro de funcionários, que já é escasso. Ô, louco. E a direção da emissora vai optar por tocar muita música na sua nova programação. E então eles vão fazer dessa seguinte proporção, 90% de música e o restante de informações, ou seja, poucos profissionais da área de jornalismo deverão permanecer e alguns programas que estão no ar devem deixar a grade da emissora e, segundo aqui escreve o nosso Adriano Barbeiro, desrespeitando assim o ouvinte que ajudou a melhorar os índices de audiência. Então são notícias aí que são preocupantes aí, que vem lá da Estadão FM. Primeiro que eu acho que seria um absurdo, né? Porque o Grupo Estado já tem uma FM musical, né? Que é a Eldorado. A Eldorado, exatamente, que opera em 107,3. E ela já é uma rádio musical. Então ela vai botar uma outra rádio para competir com a rádio que já existe. Então, eu acho que deveria, então, a Estadão tentar uma outra fórmula aí para poder turbinar a sua programação aí numa FM. Tem excelentes profissionais, tem Raíssen Abac, Roxane Ré, tem o Geraldo Leite, tem profissionais interessantes. Eu acho que a emissora poderia investir mais nesses nomes que estão aí. Tem César Saqueto também. A Estadão poderia tentar investir mais nesses nomes e, em vez de tentar fazer uma programação musical, para concorrer com a outra emissora do grupo que já é forte nesse segmento, inclusive do ponto de vista comercial, infelizmente. Aí outro dia eu recebi uma informação aí, tem um camarada aí de um perfil fake aí, que ele coloca o avatar, no seu avatar, a foto do ex-presidenciável Eduardo Campos. Ele se identifica aqui como fã do Eduardo Campos. Ah, eu já vi isso. E ele fala umas coisas aí de ratinho, não sei o que, isso aí tudo é bobagem, não deem ouvidos a isso aí. O problema da Estadão é outro, não tem nada a ver com o ratinho, tá? 9h29 agora, esse é o Prime Time na sua rádio Showtime, estamos com Rodney Brocanelli. Fale, meu filho. Deixa eu registrar então as participações aqui dos nossos tradicionais e fiéis ouvintes. Vamos lá. Marcelo de Sena dizendo que dessa vez o despertador acordou
ele às 7h30 da manhã. Na semana passada ele não esteve ouvindo o programa porque o despertador não tocou, ele acordou tarde, então, portanto, não teve o prazer de ouvir a nossa edição em tempo real. Será descontado. Sentimos a falta dele, mas será descontado do salário dele. E ele manda uma informação aqui importante, né, dizendo: do lado triste das comunicações, a turma da Web Rádio Lusa está apelando hoje para pedir para cada internauta R$10 para sortear 3 pizzas, uma camisa da Portuguesa. E não, é sério. É sério isso aí, porque com isso eles estão angariando verba para poder viajar e fazer a transmissão no Serra Dourada do jogo entre Vila Nova e Portuguesa na quarta-feira. É um jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, que está entrando aí na sua reta final, e a Portuguesa está aí com grande chance de voltar aí à Série B do Campeonato Brasileiro em 2016, mas precisa aí enfrentar esse desafio que são os 2 jogos contra o Vila Nova. E a Web Rádio Lusa, que é uma emissora via web que acompanha os jogos do time lá do Canindé, precisa então dessa verba aí para poder viajar, né, para poder acompanhar. O Senna diz aqui que essa partida não vai ter transmissão. Eu acho que vai, Senna, mas assim, eu deixo isso aqui na dúvida, porque eu acho que pelo menos o Esporte Interativo vai transmitir essa partida. E então eles estão apelando aí para vaquinha, para vaquinha, para o sorteio de brindes, para financiar a viagem da emissora para transmitir o jogo diretamente do estádio Serra Dourada. Então, infelizmente, aí é um triste lado das comunicações, é um triste lado aí de quem faz web também, né? Bota triste nisso, hein? E realmente é lamentável que hoje o Rádio Web ainda não tenha possibilidade de atrair patrocinadores para que esse tipo de cobertura seja bancado. Que pena. Ô Paulo Ramalho, Oi. Grandes nomes que a Estéreo Vale lançou e exportou. Ah, tá. Isso aí eu considero, assim, independente de qualquer outra ação que a Estéreo Vale tenha tido, eu acho que é a coisa mais importante que a Estéreo Vale contribuiu. Verdade. Né? Na verdade, começa com grandes locutores que fizeram parte da equipe da Estéreo Vale, quer dizer, gente de fora. E tem o pessoal que foi criado dentro da Estéreo Vale. Então, desse pessoal que veio de fora, tem o Bob Floriano, que é a voz da Casa Bahia, tem o Henrique Terra, que hoje faz parte da equipe da Gazeta, tem a Selma Boiron, que fez parte também Está na Paradiso hoje. Isso, que estava na Fluminense na época, né? Então tem nomes assim que vieram. Vinícius. Wagner Rocha. Wagner Rocha, Vinícius. Não, o Wagner foi criado aqui. Ele já estava numa rádio no litoral, que era Eu não lembro agora qual delas que era. Eu trouxe ele de lá. O Vaguinho. O Wagner Rocha, que hoje é diretor artístico da Metropolitana. O Vinícius. O Vini França, o né? Vini França, que era da Rádio Cidade, né? Fazia o Love Songs. E as pessoas que foram criadas na Estéreo Vale. Né? Davi Roque. Davi Roque, Eloy Moreno, o Vaguinho, Eloy Moreno, João Luiz, o Johnny, grande Johnny. Exatamente. O Johnny foi até o ano passado a voz dos comerciais da Antena 1. Antena 1, verdade. Esse Eduardo Moreno que vocês falaram é hoje o narrador esportivo do Sport TV? Não. Eloy Moreno. Ah, tá. Ele está na Jovem Pan hoje, aqui de São José. Entendi. O Candal, né? Nossa, Nato Candal, grande Candal. Ele trabalhou aqui, trabalhou na Rádio Cidade do Rio. Foi. E fez um programa de clipe na TV Manchete. Foi. Manchete Clip Show. Isso, exatamente. Então tem muitos profissionais que saíram da Estéreo Vale, foram treinados, foram criados aqui e que estão por aí, né? Fazendo... Foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Comecei em 80 Ascar. lá. Flávio Ascar. Comecei em 80, que o Décio entrou no estúdio, você quer ir comigo para São José? Também veio de... Como assim? Como é que é o nome daquela menina que hoje tem um estúdio, esteve na Rádio Cidade? Cláudia Martins. Cláudia Martins, foi Claudinha. Sucesso aqui na Rádio Cidade de São Paulo. Na Rádio Cidade fazia o Vale a Pena, um programa que tinha apenas 300 mil ouvintes de média por minuto. Verdade. E que hoje é copiado por diversas emissoras de rádio. Exatamente. Ô, Rodney, Sim. 43 anos no ar é brincadeira, hein? Pois é, então, vamos mandar um abraço aqui, né? Ao nosso grande camarada Altieres Barbiero. Grande cara. Opa. Exatamente. Que está no ar aí há 43 anos com seu programa
A Volta do Sucesso. Atualmente a atração ela é veiculada na Rádio 9 de Julho, 1.600 kHz aqui em São Paulo. Então, no último dia 2 de outubro, o programa completou 43 anos de existência. Trata-se de um dos programas mais antigos do rádio brasileiro, apresentado pelo mesmo comunicador. E ele foi idealizado pelo Altieri no ano de 1972, sempre com excelentes índices de audiência. O programa estreou na antiga Rádio Record, na época do Sr. Paulo Machado de Carvalho, na Avenida Miruna 713, bairro Aeroporto, Zona Sul de São Paulo. E com o passar dos anos, o programa passou por várias outras emissoras de rádio, entre elas a Globo e a América, e hoje o Altieri aí está na Rádio 9 de Julho aí, comandando o seu A Volta do Sucesso com grande categoria. Um grande abraço a ele, ao Adriano, ao Altieri Júnior também, que não só ele, mas os filhos dele também herdaram esse gosto pelo rádio e estão aí desenvolvendo projetos. O Altieri mexe muito com a parte de rádio esportivo e o Adriano também tem o blog Bastidores do Rádio e também ele comanda um horário aí na rádio, também na 9 de Julho, o Desperta São Paulo às 5h30 da manhã. E grande caráter todos três, viu? Exatamente. Todos três são grandes caráteres, gente da mais fina qualidade, gente séria, gente honrada, viu? Tanto o Altieres como os filhos dele. Deixa eu registrar mais participações. O Luiz Wagner Machado aqui falando da sua rádio Nova Web Viamão. Olá. Continua com a parceria vencedora e está fazendo a diferença no esporte local viamonense. E ontem no estádio do Tamoio, o time do Tamoio venceu o Inter de Santa Maria pelo placar de 1-0 pela Copa FGF Sub-19. Essa emissora sempre faz o esporte local viamonense no ar. Grande abraço aí ao Wagner Machado. O Wagner Machado que está bravo com o pessoal da RBS. Eu acho que alguém de lá deve ter vendido um carro pifado a ele. Toda hora ele fala mal lá do pessoal da RBS. E o Marcelo de Sena fala aqui que na semana passada a Rádio CBN fez 24 anos. A gente vai registrar quando a Rádio CBN fizer 25, né? Porque aqui nós gostamos de datas cheias, então, mas fica aqui o registro então do aniversário, o 24º aniversário da Rádio CBN, que é um projeto vitorioso, vencedor e quebrou paradigma. Já 5 anos, 4 anos? Nossa! Parece que foi ontem. Eu também lembro quando a CBN entrou no ar. Uma vez eu perguntei, eu falei da CBN para uma pessoa, né, uma pessoa de uma redação de jornal muito famosa aqui, ela me perguntou, o que é CBN? Aí eu falei, não, é uma nova rádio aí do grupo do Sistema Globo de Rádio que só toca notícias 24 horas. Ah, tá. Hoje a Rádio CBN é sucesso aí. Diga, João. Eu vou me mudar para Goiânia, porque eu gostaria de ver a vinda da Pai Eterno. Quê? Eu vou mudar para Goiânia porque eu quero ver a vinda da Pai Eterno. É da Pai Eterno. Tá. Rádio Pai Eterno, né? Rádio Pai Eterno. Exato, então vamos deixar bem claro isso. Pai Eterno. A Rádio Positiva, que opera nos 98,9, vai encerrar as suas atividades a partir do dia 31 de outubro, conforme notícia já veiculada na imprensa local. O nosso amigo Álvaro Maia informa que o 98,9 vai passar a ser administrada pela Rede Pai Eterno de Comunicação, um grupo que já controla uma rádio chamada Vox Patrix, FM 95,5 da Grande Goiânia. E essa notícia encerra a trajetória de uma das maiores audiências populares da região centro-oeste do país, e a rádio é controlada pelo mesmo grupo da Interativa FM, que está no ar em 94,9. Essa Positiva, que vai sair do ar, possui um dos maiores alcances de sinal da região centro-oeste e nos últimos anos apresentava um crescimento constante na medição geral da audiência do FM na Grande Goiânia. Ela ocupava a 3ª colocação geral na audiência do FM goiano e ela tinha intensa atividade promocional na capital de Goiânia. Aquelas coisas que vocês já falaram aqui da Estéreo, várias promoções, né? Leve o ouvinte para assistir o Full GP de Fórmula 1, etc., coisas do tipo. Ela foi inaugurada em 2005 e ela estava nessa frequência desde 2007, 98,9. A concessão é do município de Nerópolis, mas só que eles atingem lá a Goiânia, a capital Goiânia e outros municípios vizinhos. Então fica aí o registro, a Rede Pai Eterno vai entrar no lugar dessa rádio Positiva, uma pena, né? Então
você vê, né, quando é aquilo que a gente sempre fala aqui, não adianta você ter audiência, não adianta você fazer sucesso de público, você tem que ter sucesso financeiro também, porque senão chega aí o pastor com a mala de dinheiro aí debaixo do braço e leva a emissora na hora. Verdade. Olha, eu ouvi uma coisa ontem de um radiodifusor em São Paulo, aqui em São José, eu não vou citar o nome, que me disse o seguinte: olha, eu não vou migrar para o FM, porque a pedida é de 4 milhões. Ô, louco. Tá? 4 milhões? Tem as taizinhas de crédito aí do BNDES, mas aí também é aquela coisa, né? O pessoal, quando você faz empréstimo do governo, né? Você meio que acaba ficando de joelhos, né? Exatamente. Então você não pode, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai fazer, para se você desagradar migrar. o governo de plantão, aí o cara chega lá e fala assim, vê se ele tem empréstimo no BNDES. Tem, então vamos aumentar o juro, vamos endurecer lá. Agora, então. Eu tenho certeza que quem vai migrar é a Rádio Feliz Cidade, porque 4 milhões para quem é controlada por uma igreja não é dinheiro. Sim, claro. Sim, é fácil, né? Fácil. Só tirar a oferta toda. Só fazer a fogueira santa. Só tira uma oferta em cada culto e aí. Exatamente, 4 milhões é baba. Aí elas conseguem. Sabonetinho abençoado, nem vai, né? Sabonetinho, pedacinho, vassoura, tem até vassoura abençoada agora. Tem. Uma pena, eu esqueci de mencionar o Canário, que foi o responsável pelas grandes produções. Verdade. O Canário. E eu não esqueço o Laerte também. O Laerte, que hoje é o Phil Collins? É o principal. Phil Collins? É o cara que comanda toda a produção da Jovem Pan. É verdade. Da rede, tudo. E também o Lino Pedrosa. Nossa, grande, nossa, pelo amor de Deus, grande Lino Pedrosa. Vocês estão lembrando, não pode se lembrar daquele garoto que ia para lá e levava uma Dance Flower e colocava para dançar. Não pode esquecer. Pedro Sani. Não pode esquecer que ele levava uma Dance Flower, colocava lá e a música tocava. Ele chegava todo dia no horário com uma caixa de sapato. Isso. Uma caixa de sapato, colocava do lado, onde tinha uma Dancing Flower. E escova de cabelo, que ele penteava toda hora, o cabelo para ficar bonitinho. Não tinha câmera o estúdio daquela época. Não tinha, né? Não, acho que ele esperava que alguma fã aparecesse de repente. Se você permitisse que subisse, né? Escova de dente, ele tinha pasta, tudo naquela caixinha de sapato. Você nunca... Não, a gente dormiu um tempo no Novo Hotel, e ele foi meu companheiro de quarto. Ele tinha aqueles All-Star, ele tinha uns 20, um de cada cor. Que isso? E ele mandava lavar e passar a roupa, e ele passava o sábado inteiro separando. Essa aqui são as camisetas sem manga, essa aqui com manga curta, essa aqui com manga longa. Isso tem um nome, Paulo, eu passava o dia inteiro fazendo isso. Ô Paulo, esse rapaz aí, eu acho que ele antecipou em muitos anos, né, a transmissão online, né, que hoje é comum nas emissoras de rádio. Então hoje você tem, até na Showtime, né, você tem uma câmera aí voltada para o pessoal que faz a apresentação do programa, né. Então, ele já estava além do tempo. Ele estava além do tempo. E o Marcelo de Sena informa que isso também vai acontecer a partir dessa segunda. Jornal da Manhã, Jornal de Esportes, Esportes em Discussão, Pingos nos Is, vão ter transmissão online para quem quiser assistir a partir dessa segunda-feira no site. Nós temos hoje 4 câmeras aqui. Hoje nós temos 4 câmeras no estúdio, entre outras coisas, por determinação do Paulo, para poder vigiar quem está aqui. Que ele fica o Candal levava uma gaivota gigante. Que gaivota? Que as asas ficavam balançando, assim, ele pendurava no estúdio e fazia o horário dele. Como é que é o negócio? Uma gaivota? Uma gaivota dessas de madeira, sabe? Tá. De madeira, que as asas ficavam balançando assim. Você falou de gaivota, eu achei que ia ser, eu achei estranho, né? Uma gaivota dentro de um estúdio de rádio. Vem cá, não tem nenhuma aí de o cara tá sozinho na rádio, de vez em quando sai alguma coisa no ar, alguma fã lá dentro que não podia, não devia, Paulo? O Flávio já me contou uma dessa aqui. Já. Não, devia ter, mas eu não tomei conhecimento. Verdade. Não, né? Não, tinha muita coisa que o Paulo não sabia, verdade. E isso é verdade. Acontecia e não sabia. Ele fingia que não sabia. Não, muita coisa acontecia e não sabia. Mas teve, isso é verdade. não teve? Teve. Ui, ai, ui, ai. Isso era normal. Dizem, assim, o Flávio pode até me confirmar, mas dizem que isso aconteceu na Rádio Cidade, certo? Exatamente. Aconteceu na Rádio Cidade. Inclusive no Heliporto. No Heliporto. Não, mas foi no estúdio, com transmissão ao vivo. Teve com transmissão ao vivo. Teve tirada de transmissor do ar da Estéreo Vale, aí chega a gerente da... Nossa, foi um rolo. Como é que é? Peraí. Não, tá bom. Sem citar nomes, vou contar. Rádio no ar, nem lembro que horas que era. De repente, sai o transmissor do ar.
A dona Neide, que era a gerente responsável. Chata. Mas era ela que tomava conta de tudo. Ela fica a rádio saiu do ar, ela achou estranho, ela foi até o estúdio ver o que estava acontecendo. Chegou lá, tudo parado, quem estava no ar não estava, e o estúdio tinha mesa que dava de frente para as janelas, e ao lado tinha o racks, com máquinas de escolha, etc. E todo o funcionamento da rádio estava ali. Aí ela foi olhar atrás do rack, estava o cara lá com a menina, ele tirou a rádio do ar. Claro que ele foi mandado embora na hora, né? Isso é óbvio. Pô, quanta maldade! Quanta maldade! Não, tudo bem, eu acho que o teu problema não foi nem ter, não é nem estar cometendo o ato dentro do estúdio. Eu acho que o problema foi ter tirado a rádio do ar. Claro, é uma besta. Ô, Rodney, rádios de Recife não acompanham esporte na Argentina, por quê, hein? Por quê? Porque pelo menos o problema da Rádio Web Lusa, né? Falta de verba, né? Então, na semana passada, né, o Sport Recife, o glorioso Sport Recife, esteve na Argentina, né, para disputar uma partida contra o Huracan, válida pela Copa Sul-Americana. O Sport perdeu, mas isso não importa pra gente. O que importa pra gente é que, nesse caso, nenhuma das emissoras de rádio que são dedicadas a cobrir o futebol esteve presente com a equipe completa, ou ao menos com o repórter, lá em terras argentinas, lá no estádio El Palácio, para fazer a cobertura dessa partida. Todas as rádios de Recife fizeram essa transmissão via tubo, que realmente é lamentável. Hoje aqui no Brasil, hoje aqui no eixo Rio-São Paulo, você tem essa situação. Às vezes se manda apenas o repórter, e lá o repórter faz o seu trabalho, faz as entrevistas, etc. Em alguns casos, manda-se repórter e narrador. As rádios de Porto Alegre fazem muito isso. Então a Guaíba e a Gaúcha tem feito isso aí de mandar repórter e narradora, volta e meia. Eu encontro o pessoal da Rádio Guaíba aqui nos estádios quando eu tô lá também. Por exemplo, um exemplo muito vivo disso é aqui no Morumbi. Eu encontro o pessoal lá quando eu vou fazer as minhas transmissões lá pela Prêmio Esporte. Mas é uma pena que o rádio de Recife então não tenha tomado essa atitude de mandar repórter e narrador. É uma pena que aliás, foi até melhor que o Sport Recife não tivesse passado de fase, porque se a equipe fosse avançando até as finais, eu queria ver como é que as rádios lá iriam fazer nesse caso. Mas então fica aí o registro. Sem contar também, né, Paulinho? Oi. A gente estava lembrando aqui, tem mais gente, Rodney, que nós esquecemos, né, lá da Estéreo Vale. Tem o Vanderlei. Que foi uma grande Vanderlei. O Vanderlei se tornou o Kiko. Se tornou o Kiko, depois isso. Bandeirantes. O Vanderlei e a gente falou Edmir agora, Rabelo. Edmir Rabelo, que passou por lá também. Claro. Ele faz a madrugada ele da passou Gazeta. o Daio. Rabelo, é mais fácil dizer onde é que o Edmir Rabelo não passou. Verdade, ele passou pelo Daio inteiro de São Paulo. Isso aí. E ele usava Rebelo Júnior também, se eu não me engano. Ah, é? Eu acho que sim, se eu não me engano, se a memória não me trai, eu acho que ele usava dois nomes, Edmir Rabelo e Rabelo Júnior. Eu acho que no AM era Rabelo Júnior e no FM era Edmir Rabelo. Ele tá na Gazeta hoje, né? Tá, quem tá, eu acho que é o Terra, o Henrique Terra. Não, ele faz a madrugada da Gazeta. Ah, é? É. Então tá aí, firme e forte. Tá lá. Aliás, tem mais três que eu não consigo lembrar o nome agora. Vou ter que perguntar para Eloy Moreno. Tem mais três que passaram também. Só que foi um espaço muito curto de tempo. Eu não consigo lembrar o nome deles. Não vou lembrar. Não adianta, eu não vou lembrar. Teve muita gente. Não vou lembrar. Rodney, Oi. Um ouvinte aqui perguntou para você se a Rádio Vida agora vai ficar no ar e vai transmitir de São José. A Rádio Vida, o que eu sei é que ela voltou ao ar, voltou a transmitir aí com uma potência interessante, com um sinal bem forte, mas só que eu não sei dizer se eles estão amparados por alguma liminar, ou se de repente eles colocaram... Eu acho que deve ser isso, né? Porque colocar o sinal de volta aí na cara e na coragem não ia dar muito certo, ia dar mais problemas jurídicos para ele. Eu creio que realmente eles estão aí amparados por alguma medida jurídica para poder voltar a transmissão aí com potência e com qualidade aí para quase toda a grande São Paulo. Olha, continuando no Rio Grande do Sul, Rádio Grenal e ESPN fazem tabelinha no rádio e na TV? Na última terça-feira foi interessante, né, que a Rádio Grenal e a ESPN fizeram uma tabelinha interessante, tanto no rádio como na televisão. Então a edição noturna daquele programa, o Bate-Bola, que é a atração principal do canal por assinatura, contou com a participação de dois profissionais da Rádio Grenal, o comentarista Cristiano Oliveira e o repórter Diogo Rossi.
e um link ao vivo foi montado lá na sede da emissora porto-alegrense, e o Mauro César Pereira esteve lá e fez um bate-bola com eles lá com relação aos jogos da Copa do Brasil, né, que naquela semana, isso foi na terça-feira, na semana passada, o Internacional veio pegar o Palmeiras e o Grêmio foi receber o Fluminense. Então, como a ESPN tem os direitos de transmissão, o Mauro César foi para lá a fim de fazer a transmissão da partida entre Grêmio e Fluminense. Eles fizeram esse link na Rádio Grenal e mais tarde o Mauro César Pereira participou do programa Grenal Futebol Clube, que tem a apresentação do Cristiano Oliveira. Então foi legal, foi muito bacana ver essa interação de mídias. Ô Rodney, sim, uma palavra sobre a crise na FIFA. Pois é, quem me acompanha no Facebook deve ter lido esse texto, mas eu também quero falar aqui, né? Então, na última semana, várias multinacionais se manifestaram de forma oficial solicitando a saída de Joseph Blatter do comando da FIFA. Particularmente, eu acho que é tarde demais, porque os diretores, os presidentes, CEOs, enfim, as pessoas que mandam nessas empresas aí, muitas delas norte-americanas, né? Curioso que a grande maioria dessas empresas que se manifestou foram dos Estados Unidos, mas grande parte dos seus dirigentes, pelo jeito, não devem assistir programas noticiosos de televisão ou ler jornal, porque muito do que está acontecendo hoje são denúncias que já vinham pipocando aí há mais de 3, 4 anos aí, capitaneadas por aquele repórter investigativo lá da Inglaterra, o Andrew Jennings. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, esse jornalista antecipou lá atrás. Então eu acho estranho que de repente essas empresas não se manifestaram, ou então, não sei se seria possível isso, mas não colocaram lá cláusulas contratuais protegendo essas mesmas empresas em casos de escândalos que possam vir a aparecer, né? Então, realmente tem esse ponto aí a ser destacado. E tem um outro ponto, que aí eu também lembrei que em 2003 eu fiz uma entrevista com o Luiz Calmon, que é diretor artístico da 105 FM, e naquela época eu ainda não tinha o Rádio Amantes no ar, foi um pouquinho antes de começar, então eu fiz uma entrevista, eu publiquei um texto sobre isso, e ele explicou o motivo pelo qual a emissora não transmitiu a Copa das Confederações, que foi disputada no Brasil, e ele justificou dizendo que a sua emissora e outras mais não poderiam veicular textos foguetes de seus patrocinadores durante os jogos. A prioridade era para os anunciantes da FIFA, ou seja, por exemplo, se você tivesse se alguém que fosse anunciante da FIFA por coincidência anunciasse na sua rádio, você poderia ler o texto foguete aí anunciando essa empresa. Caso contrário, não. Então muitas emissoras aqui do Brasil sofreram com isso, inclusive as emissoras de televisão. O Globo não pôde veicular os seus anunciantes, muito menos a Bandeirantes. E o curioso é que isso só valeu aqui para o Brasil. Outras emissoras da América do Sul, só para ficar nesse exemplo, puderam veicular os seus comerciais e eles eram lidos por um locutor de cabine aí durante a bola rolando. Mas o que mais importante aqui que o Luiz Calmon me disse naquela entrevista, e eu acho que vale a pena relembrar, depois da gente acompanhar todo o noticiário da semana passada, ele já disse assim, abre aspas, as entidades esportivas não têm que ter patrocinadores, mas sim as emissoras de rádio e televisão. O mercado publicitário cabe às empresas de comunicação, e a FIFA tem que cuidar da área dela, que é da organização do futebol. Então eu acho que vale essa reflexão aqui. Então, eu acho que a FIFA tem que fazer isso, tem que cuidar do futebol e deixar os anunciantes para os grupos de mídia, e os atuais anunciantes dela infelizmente perderam uma ótima chance aí de também ajudar na moralização da entidade do futebol mundial ao não pedir que as mudanças fossem feitas há mais tempo. Então fica aí esse registro. Rodney, Oi. Uma pergunta para você aqui, ou talvez para o Paulo. O Regis Antônio Diniz pede que pergunte a você se sabem aonde anda Celso Giunti, que trabalhou na Rádio Cidade 96.9 nos idos de 80 e 90. Eu sei. Aonde? Ele hoje hoje não, há muitos anos, ele é empresário do Fábio Júnior. Ele tem um escritório em que ele cuida de muitos artistas e o Fábio Júnior é um dos mais importantes e mais... Legal, bacana. Mais antigos que Bom, ele cuida. Legal. Rádio não faz mais, né? Não tem feito. Acho que ele chegou a trabalhar com o Zezé, né? Ou não, o Zezé de Camargo e Luciano, não foi? Trabalhou também. Então, eu lembro disso. O Celso Junti hoje estão só corroborando, ele é empresário. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso. Eu acho que a gente tinha que também registrar também a passagem na Estéreo Vale
de César Carvalho. Isso, Cezinha. O Cezinha era conhecido como Choquito. Isso. Né? Por que Choquito? Não, porque a pele do rosto dele era meio cheia de espinha. Tá, vocês são muito legais. Chamava ele, mas isso aconteceu. Ele era operador. Ele fazia a produção da rádio. Isso. Né? Antes da rádio ser ao vivo. Antes de Canário, antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Só que aí, quando a gente começou, iniciou o projeto de colocar ao vivo, ele se candidatou, é claro. Mas a voz dele não era boa. E isso é um dos grandes milagres do rádio, né? A voz dele não era boa e eu não deixei. Não, você não dá, cara. Sinto muito, mas a sua voz não dá. Tá bom. Ele ficou triste e tal, passou um tempo, ele foi embora. Ele pediu demissão e foi embora. Anos mais tarde, estava ele com um vozeirão falando na Eldorado. Verdade. Eu não sei o que ele fez. Não sei se ele foi uma fonoaudióloga. Eu não sei o que aconteceu. Mesmo? Ou se ele cresceu, está em fase de crescimento. A voz dele mudou completamente. Verdade. E me deixou de cara no chão. Verdade. Qual é o nome dele? César Carvalho. Sem contar o Roberto Wood também. E depois ele foi, ele foi para outras Nativa ele passou. Aí ele passou muitos anos na Nativa. Isso. Né? Na época do Ricardo Henrique. Isso. Verdade. Aliás, passou a ser locutor. Tem uma boa pauta para a semana que vem, né? Aliás, nem sei onde ele está hoje. Ô, Paulo, até tem uma boa sugestão para a gente falar na semana que vem. Esses famosos testes, né? Porque nesse caso existe muito teste para locutor, né? Sim. E às vezes são reprovadas muitas pessoas que depois acabam fazendo sucesso na profissão mais adiante justamente por conta disso, né? Acontece. Na época, talvez a pessoa não tivesse preparada, não tivesse voz, mas aí depois dessa reprovação ela foi procurar um fonoaudiólogo, como você disse, ou então talvez ela até, por alguma motivação pessoal, ela evoluiu e hoje virou sucesso. Na semana que vem talvez até a gente pode falar sobre isso. Fez isso para desmoralizar o Paulo, para mostrar que ele era bom. Não, mas assim, não é questão de desmoralizar, às vezes acontece isso. Não, é assim, o Paulo fez de propósito. Você avalia, eu também acabo avaliando muito material, né? Então às vezes você acaba... Às vezes você, naquela hora, aquele material não está bom, a pessoa não está pronta, infelizmente. E isso acontece mesmo. Aí depois, talvez você for ouvir aquela pessoa daqui a 2, 3 anos, aí com certeza ela já vai estar preparada para desempenhar aquela função. Isso infelizmente acontece. Não é uma questão de... Não desmoraliza ninguém, às vezes. Não, mas a do Paulo é maldade mesmo. Vale o critério, né? A do Paulo era maldade mesmo, pura e simples. Mas semana que vem a gente pode falar mais disso aí. Um abraço para você, Rodney. Outro, João, então quero deixar a dica aqui, radioamantes.wordpress.com, e todas as notícias do rádio estão lá aí. Durante a semana a gente vai atualizando e na segunda-feira que vem estaremos aqui de volta. E daqui a pouco estará no SoundCloud a participação hoje do Rodney Brocanelli. Boa semana para você, querido. Obrigado, um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Abraço.